Bifund está de volta. Nova oportunidade ou o mesmo risco que assustou investidores? Bifund está de volta e chamar atenção no mercado digital. Após um período marcado por polêmicas, dúvidas de investidores e diversos debates sobre seu modelo de negócios, a plataforma reaparece prometendo uma nova fase e novas oportunidades para quem busca renda através de investimentos online. Mas a grande pergunta continua a mesma: a Bifund realmente mudou ou os riscos apontados anteriormente ainda merecem atenção? Nos últimos anos, a plataforma conquistou milhares de usuários ao redor do mundo com a proposta de combinar tecnologia, inteligência artificial e operações financeiras automatizadas. Ao mesmo tempo, também enfrentou críticas relacionadas à transparência, sustentabilidade dos rendimentos e dificuldades relatadas por parte de investidores. Agora, com seu retorno ao mercado, a Bifund volta a despertar interesse e curiosidade. Muitos antigos participantes enxergam uma nova oportunidade, enquanto outros permanecem cautelosos diante do histórico da empresa. Neste artigo, vamos analisar como funciona a Bifund atualmente, o que mudou em sua nova fase, quais são os principais riscos envolvidos e os pontos que todo investidor deve avaliar antes de tomar qualquer decisão financeira. Se você está pensando em acompanhar ou participar dessa nova etapa da plataforma, este conteúdo vai ajudá-lo a entender os fatos e formar sua própria opinião com base nas informações disponíveis. O que foi a Bifund e por que ela gerou tanta polêmica? A Bifund surgiu no mercado digital com a proposta de oferecer oportunidades de investimento por meio de operações automatizadas e tecnologia financeira. A plataforma rapidamente chamou a atenção de milhares de pessoas que buscavam alternativas para aumentar sua renda e diversificar seus investimentos. O crescimento acelerado da empresa foi impulsionado principalmente pelas promessas de rentabilidade atrativas e pela facilidade de acesso para novos investidores. Em pouco tempo, a Bifund construiu uma comunidade global e passou a ser amplamente divulgada nas redes sociais, grupos de mensagens e plataformas digitais. No entanto, junto com a popularidade vieram questionamentos importantes. Diversos investidores começaram a levantar dúvidas sobre a sustentabilidade dos rendimentos oferecidos, a transparência das operações e a forma como a empresa gerava seus lucros. Além disso, surgiram relatos de dificuldades em saques, mudanças nas regras da plataforma e preocupações relacionadas à falta de informações detalhadas sobre a estrutura operacional da empresa. Esses fatores fizeram com que a Bifund se tornasse alvo de debates entre investidores, especialistas do mercado e veículos de comunicação. Enquanto alguns participantes afirmavam estar satisfeitos com seus resultados, outros passaram a adotar uma postura mais cautelosa diante dos riscos envolvidos. Essa divisão de opiniões transformou a Bifund em um dos casos mais comentados do mercado de investimentos digitais nos últimos anos. Com o retorno da plataforma ao mercado, muitas pessoas voltaram a fazer a mesma pergunta: o que realmente aconteceu com a Bifund e o que os investidores podem aprender com essa experiência? Antes de analisar a nova fase da empresa, é fundamental compreender como ela funcionava e quais fatores contribuíram para toda a controvérsia que a cercou. Como funcionava a Bifund na prática? Para entender os riscos e as oportunidades associadas à Bifund, é importante analisar como a plataforma apresentava seu modelo de negócios aos investidores. A proposta era simples: permitir que pessoas comuns participassem de operações financeiras automatizadas sem a necessidade de experiência em trading ou conhecimento avançado dos mercados. O investidor realizava um aporte financeiro e escolhia entre diferentes modalidades de investimento disponíveis na plataforma. Como funcionava a Bifund na prática? Para entender os riscos e as oportunidades associadas à Bifund, é importante analisar como a plataforma apresentava seu modelo de negócios aos investidores. A proposta era simples: permitir que pessoas comuns participassem de operações financeiras automatizadas sem a necessidade de experiência em trading ou conhecimento avançado dos mercados. O investidor realizava um aporte financeiro e escolhia entre diferentes modalidades de investimento disponíveis na plataforma. Segundo a empresa, os resultados eram gerados por operações realizadas por traders profissionais e sistemas automatizados capazes de identificar oportunidades no mercado financeiro. A promessa de praticidade atraiu milhares de pessoas que buscavam uma forma de obter renda sem precisar acompanhar gráficos ou executar operações manualmente.
Outro fator que contribuiu para o crescimento da Bfund foi a possibilidade de começar com valores relativamente baixos, tornando a plataforma acessível para investidores iniciantes. Além disso, a divulgação de resultados positivos por alguns usuários ajudou a impulsionar ainda mais a popularidade da empresa. No entanto, uma das principais dúvidas levantadas por analistas e investidores era justamente a origem dos rendimentos oferecidos. Em qualquer investimento, é fundamental compreender de forma clara como o lucro é gerado, quais riscos estão envolvidos e quais fatores podem impactar os resultados. Quando informações detalhadas sobre estratégias, auditoriais independentes e mecanismos de geração de receita não são facilmente verificáveis, torna-se mais difícil para o investidor avaliar o nível real de risco da operação. Esse é um dos motivos pelos quais especialistas em educação financeira recomendam cautela ao analisar plataformas que prometem retornos elevados. Independentemente da empresa, compreender a origem dos lucros e a sustentabilidade do modelo de negócios é um passo essencial antes de investir qualquer valor. No próximo tópico, vamos analisar os principais sinais de alerta que fizeram muitos investidores questionarem a segurança e a transparência da Bfund ao longo de sua trajetória. Antes de investir em qualquer plataforma, é importante conhecer diferentes opções disponíveis no mercado e comparar suas características. Quais foram os principais sinais de alerta apontados por investidores? Ao longo da trajetória da Bfund, diversos investidores passaram a questionar alguns aspectos da plataforma. Independentemente da opinião de cada usuário, existem sinais que merecem atenção sempre que uma pessoa avalia qualquer oportunidade de investimento. O primeiro ponto frequentemente discutido era a expectativa de retornos elevados. No mercado financeiro, retornos mais altos normalmente estão associados a riscos maiores. Por isso, especialistas recomendam que investidores analisem cuidadosamente qualquer promessa de rentabilidade acima da média do mercado. Outro fator que gerou preocupação foram os relatos relacionados a dificuldades de saque. Embora algumas pessoas afirmassem ter recebido normalmente seus valores, outras relataram atrasos, mudanças de regras ou processos mais complexos para retirar recursos da plataforma. Também houve questionamentos sobre a transparência das operações. Muitos investidores buscavam informações mais detalhadas sobre como os lucros eram gerados, quais estratégias eram utilizadas e quais mecanismos de controle existiam para proteger o capital investido. Além disso, outro aspecto importante era a dependência da confiança na própria empresa. Em investimentos tradicionais, muitas vezes existem auditoriais, regulamentações e supervisão de órgãos oficiais. Quando essas camadas de proteção não estão claramente presentes, o investidor precisa redobrar a atenção antes de tomar qualquer decisão. Vale lembrar que esses sinais de alerta não significam automaticamente que uma empresa seja legítima ou ilegítima. Eles servem como indicadores que ajudam o investidor a realizar uma análise mais profunda antes de comprometer seu patrimônio. A principal lição que pode ser extraída desse caso é simples: nunca investir apenas porque outras pessoas estão investindo. Todo investimento deve ser analisado com base em informações, gestão de risco e capacidade financeira individual. Quanto maior a promessa de retorno, maior deve ser o nível de investigação realizado pelo investidor. No próximo tópico, vamos analisar o que mudou na nova fase da Bfund e quais perguntas precisam ser respondidas antes de considerar qualquer participação na plataforma. O que mudou na nova fase da Bfund? Com o retorno da Bfund ao mercado, uma das principais dúvidas dos investidores é saber se a empresa realmente passou por mudanças significativas ou se apenas retomou suas atividades sob uma nova estratégia. Quando uma plataforma retorna após enfrentar questionamentos e controvérsias, é natural que investidores procurem respostas claras sobre transparência, sustentabilidade do modelo de negócios e segurança operacional. A primeira pergunta que deve ser feita é: o que mudou na prática? Mais importante do que campanhas de marketing ou promessas de crescimento é a existência de melhorias concretas que possam ser verificadas pelos próprios investidores. Isso inclui informações mais detalhadas sobre a operação, mecanismos de proteção ao usuário, políticas de saque e comunicação transparente com a comunidade. Outro ponto fundamental é a capacidade da empresa de reconstruir a confiança do mercado.
A confiança é um dos ativos mais importantes para qualquer plataforma financeira e costuma ser conquistada por meio de resultados consistentes, transparência e cumprimento dos compromissos assumidos com os usuários. Também é importante observar como a empresa responde às dúvidas e críticas. Plataformas sólidas normalmente disponibilizam informações claras, suporte eficiente e canais de comunicação acessíveis para seus investidores. Por outro lado, investidores devem evitar tomar decisões baseadas apenas na expectativa de recuperar perdas passadas ou na esperança de ganhos rápidos. Cada nova fase deve ser analisada de forma independente, considerando os fatos atuais e não apenas experiências anteriores. A realidade é que nenhuma plataforma está livre de riscos. Por isso, o foco deve estar menos nas promessas e mais na análise dos fundamentos do negócio. Antes de investir, vale fazer perguntas como a empresa gera receita atualmente? Existe transparência sobre as operações? Os saques funcionam normalmente? Há auditoriais ou mecanismos independentes de verificação? Quais são os riscos assumidos pelo investidor? Responder essas perguntas pode ajudar a separar expectativas de fatos e permitir uma avaliação mais consciente da nova fase da Bfund. No próximo tópico, vamos abordar uma questão ainda mais importante: como identificar se uma oportunidade de investimento possui riscos que podem comprometer seu patrimônio. Gráfico subindo: todo investidor deve pesquisar, comparar e analisar plataformas antes de tomar uma decisão financeira. Como identificar um investimento de alto risco antes de colocar seu dinheiro? Uma das maiores lições que os investidores podem aprender com casos como o da Bfund é a importância de avaliar riscos antes de investir. Muitas pessoas se concentram apenas no potencial de lucro e acabam ignorando sinais que poderiam evitar prejuízos futuros. A verdade é que todo investimento possui algum nível de risco. A diferença está em compreender exatamente quais riscos estão sendo assumidos e se eles são compatíveis com seus objetivos financeiros. Um dos primeiros pontos que merece atenção são as promessas de rentabilidade. Quanto maior o retorno prometido, maior tende a ser o risco envolvido. Nenhum investimento legítimo consegue garantir lucros elevados de forma constante sem estar sujeito às oscilações do mercado. Outro fator importante é a transparência. O investidor deve ser capaz de entender claramente como a empresa gera receita, quem administra a operação, quais são os riscos envolvidos, como funciona a política de saques, quais mecanismos protegem os usuários. Quando essas informações são difíceis de encontrar ou excessivamente genéricas, é recomendável aumentar o nível de cautela. Também é importante evitar decisões motivadas pela pressão social. Muitas pessoas investem porque amigos, familiares ou influenciadores estão participando de determinada oportunidade. Porém, o fato de outras pessoas estarem ganhando dinheiro no momento não garante que o mesmo acontecerá no futuro. Outro erro comum é investir valores que não poderiam ser perdidos. Em qualquer investimento de risco elevado, o capital aplicado deve representar apenas uma parcela do patrimônio que o investidor está disposto a arriscar. Uma estratégia prudente consiste em diversificar investimentos, evitando concentrar todo o capital em uma única plataforma ou oportunidade. A diversificação ajuda a reduzir impactos caso algum investimento apresente problemas. No final das contas, a melhor proteção para qualquer investidor continua sendo a informação. Quanto mais conhecimento você possui sobre um investimento, menores são as chances de tomar decisões baseadas apenas em emoção ou expectativa de ganhos rápidos. Antes de investir, faça perguntas difíceis. Se as respostas não forem claras, talvez seja melhor continuar pesquisando antes de tomar qualquer decisão. No próximo tópico, vamos analisar quais lições os investidores podem aprender com toda a história da Bfund e como evitar erros semelhantes no futuro. Quais lições os investidores podem aprender com o caso Bfund? Independentemente da opinião sobre a Bfund, existe algo que todo investidor pode aproveitar dessa experiência: aprendizado. O mercado financeiro está repleto de oportunidades, mas também de riscos. Muitas vezes, o desejo de obter retornos rápidos pode levar investidores a ignorarem princípios básicos de gestão de risco e análise financeira. Um dos principais ensinamentos é que nenhuma oportunidade deve ser analisada apenas pelo potencial de lucro.
É fundamental compreender o funcionamento da empresa, a origem dos rendimentos e os riscos envolvidos antes de tomar qualquer decisão. Outra lição importante é a necessidade de diversificação. Concentrar todo o patrimônio em uma única plataforma aumenta significativamente a exposição ao risco. Investidores experientes costumam distribuir seus recursos entre diferentes ativos e estratégias justamente para reduzir possíveis perdas. O caso Bifund também reforça a importância da educação financeira. Quanto maior o conhecimento do investidor, menor a probabilidade de tomar decisões baseadas apenas em emoção, pressão social ou promessas de ganhos extraordinários. Além disso, é essencial entender que resultados passados não garantem resultados futuros. Uma plataforma pode ter funcionado bem em determinado período e enfrentar dificuldades posteriormente. Por isso, a análise deve ser contínua e não apenas realizada no momento do investimento. Outro aprendizado valioso é a importância de acompanhar notícias, atualizações e mudanças relacionadas às empresas onde seu dinheiro está investido. O investidor não deve apenas aplicar recursos e esquecer que eles existem. A verdade é que o mercado recompensa quem desenvolve paciência, disciplina e capacidade de análise. Investimentos sustentáveis normalmente são construídos ao longo do tempo e não através da busca constante por retornos rápidos. Por fim, o maior patrimônio de qualquer investidor não é o dinheiro, mas o conhecimento adquirido ao longo da jornada. Uma pessoa bem informada consegue identificar riscos com mais facilidade e tomar decisões mais inteligentes para proteger e multiplicar seu capital. No próximo tópico, vamos responder à pergunta que muitas pessoas estão fazendo atualmente. Afinal, vale a pena considerar a nova fase da Bifund ou é melhor manter uma postura de cautela? Diversificar conhecimento é tão importante quanto diversificar investimentos. Conheça novas tecnologias e soluções do mercado digital. Afinal, vale a pena confiar na nova fase da Bifund? Essa é provavelmente a pergunta mais importante para quem acompanha o retorno da Bifund ao mercado. No entanto, a resposta não é simples e depende do perfil de cada investidor, da sua tolerância ao risco e da qualidade das informações disponíveis. O primeiro ponto que precisa ficar claro é que nenhuma plataforma deve ser considerada livre de riscos. Independentemente do histórico, toda decisão financeira envolve incertezas e a possibilidade de perdas. Por isso, a questão principal não é apenas saber se a Bifund voltou, mas sim entender se o investidor possui informações suficientes para avaliar a oportunidade de forma consciente. Antes de aplicar qualquer valor, é recomendável observar alguns fatores fundamentais: transparência sobre as operações, histórico recente da empresa, facilidade de saque, comunicação com os usuários, sustentabilidade do modelo de negócios, capacidade de cumprir o que promete. Outro aspecto importante é evitar decisões motivadas pelo chamado medo de ficar de fora. Muitas pessoas entram em investimentos apenas porque veem outras pessoas obtendo resultados ou divulgando ganhos nas redes sociais. No entanto, investir baseado apenas em relatos de terceiros pode ser extremamente perigoso. Cada investidor possui uma realidade financeira diferente, objetivos diferentes e níveis de risco distintos. Uma postura mais prudente consiste em investir apenas valores que não comprometam sua estabilidade financeira caso ocorra algum problema. Essa regra é especialmente importante em oportunidades consideradas de maior risco. Também vale lembrar que retornos elevados normalmente caminham lado a lado com riscos elevados. Quanto maior a expectativa de lucro, maior deve ser a análise realizada antes de tomar qualquer decisão. A nova fase da Bifund pode representar uma oportunidade para algumas pessoas e um risco excessivo para outras. O mais importante é que a decisão seja tomada com base em informação, análise e planejamento financeiro, e não apenas em expectativas de ganhos rápidos. Em vez de procurar respostas prontas, o investidor deve buscar conhecimento. Afinal, a melhor decisão é aquela tomada de forma consciente, entendendo tanto os possíveis benefícios quanto os riscos envolvidos. Por isso, a melhor decisão sempre é investir com consciência, diversificar, estudar e evitar decisões baseadas apenas em promessas de retorno rápido.
A Bifund voltou a ser comentada, mas isso não significa automaticamente que seja uma oportunidade segura. O mais importante é você se proteger e tomar decisões com informação. E se você quer conhecer uma corretora mais estruturada e com acesso ao mercado de forma mais profissional, o link está na descrição do vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, continue acompanhando o canal para mais análises como essa e não esqueça de conferir o link na descrição para conhecer a corretora.